pessoal, boa tarde, tudo bom? Meu nome é Rafael Moura e vamos para mais uma aula de Química essa semana. O assunto de hoje vai ser o estudo da matéria. Coloquei aqui 3 definições básicas para a gente poder iniciar bem esse estudo. Primeira coisa que a gente deve saber é o que é matéria, corpo de matéria e objeto. Coloquei aqui as definições de cada um desses três. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. Então é fácil de imaginar qualquer coisa que seja assim. Na realidade, quando a gente olha ao nosso redor, a gente vê muita coisa, como por exemplo essa parede, esse piloto, eu e você somos matéria, o ar, a água, tudo que tem massa e que ocupa um lugar no espaço, então pode ser chamado de matéria. Agora, corpo de matéria, o que seria isso? É uma parte retirada da matéria. Então, por exemplo, imagina uma árvore. Uma árvore, você tem lá algo que ocupa lugar no espaço e tem massa, ou seja, matéria, então você tira um pedaço daquela árvore. Por exemplo, você tira o tronco. O tronco da árvore é um corpo de matéria. Agora, o objeto é algo feito com um corpo de matéria para uso do ser humano. Então você pode imaginar um lápis ou uma cadeira. Você pega aquele tronco de árvore, que é um corpo de matéria, e você vai fazer algo para o seu usufruto. Um objeto, um lápis, uma cadeira, algo que você vai utilizar. Então essas definições aqui é o que a gente tem que começar para poder entender bem como é que se dá esse estudo de matéria. Passando um pouquinho para o nível dos átomos, a nível de moléculas, porque na realidade é muito isso que a gente estuda em química, né? Algo a nível molecular, a nível atômico, as reações que acontecem, o que acontece com os átomos na realidade dentro das reações. Então vamos entender um pouquinho como é que funciona essa história de átomo e de moléculas. Então eu coloquei aqui que átomo é a parte essencial da matéria e é composto por cargas positivas, negativas e neutras. Então o átomo, na realidade, quando as pessoas começaram a estudar o átomo, pensavam que o átomo era a parte mais profunda, ou seja, é até onde você conseguiria enxergar, a menor parte da matéria. Diziam que ele seria indestrutível, indivisível e tudo mais, isso a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, quando a gente for ver modelos atômicos. Mas até então vamos deixar assim. E moléculas são grupos de átomos conjuntados pelas devidas ligações químicas. Por exemplo, a gente tem um exemplo da molécula da água, que é essa daqui, H2O. A gente sempre representa essas moléculas por equações, mas isso quer dizer que ela possui 2 átomos de hidrogênio e um átomo, que a gente não precisa colocar um aqui, mas é como se ela tivesse um aqui para representar o átomo de oxigênio. Só que na realidade isso se representa assim, a gente tem aqui o átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, formando essa molécula da água. As ligações químicas, a gente vai ver em aulas mais posteriores como é que funcionam essas ligações iônicas, moleculares e assim vai. Mas até então a gente pode saber isso aqui é o suficiente para a aula de hoje. Então vamos falar um pouquinho especificamente do átomo. Lembra lá que eu falei que ele tinha cargas positivas, negativas e neutras? Então eu coloquei aqui essas partículas que apresentam essas cargas que estão dentro lá do átomo. Então o próton, ele é que tem a carga positiva, nêutron são as partículas que têm carga neutra e os elétrons são as partículas que têm carga negativa. Aqui eu também coloquei a massa aproximada de cada um deles. O próton ele tem uma massa aproximada de 1, o nêutron também uma massa aproximada de 1 e o elétron aproximadamente 0. Lembrando que a unidade que a gente usa para medir a massa de partículas subatômicas, assim, bem pequenininhas, é a unidade. Qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente vai colocar aqui a descrição aqui embaixo, vocês podem tirar dúvida lá. Então, só para deixar vocês bem informados, não é que a carga do elétron ela seja 0 não, tá? Mas é que esses dois aqui, eles têm uma massa de que vale a pena a gente falar. O elétron, não é que ele não tem uma massa, ele tem uma massa, só que é tão pequena, tão desprezível, que não vale nem a pena a gente falar. Então a gente diz que é basicamente 0, não conta. E agora aqui eu desenhei mais ou menos como é que seria esse átomo. Os prótons e os nêutrons, eles vão estar aqui, ó, no núcleo do átomo. As partículas de carga positiva e neutra vão estar aqui. Então a gente também pode dizer que a massa do átomo está no seu centro, no seu núcleo. Porque o elétron, que ficam na eletrosfera, eles não têm uma carga desprezível. Separei aqui esse átomo, vamos dizer que ele esteja parado, então ele vai se distribuir mais ou menos assim. Os elétrons eles vão meio que estar circulando aqui, né, ao redor do núcleo do átomo. Lembrando que essa eletrosfera, ela pode ser 10.000 ou até 100.000 vezes maior do que esse núcleo, ou seja, esse núcleo é bem pequenininho. Mas depois a gente vai falar um pouquinho a força que esse núcleo pode exercer.
E também é interessante a gente dizer que essa eletrosfera, ela não é assim um desenho tão geométrico não, como se isso aqui fosse mais ou menos uma nuvem. Como se essa eletrosfera ela fosse uma nuvem de elétron aqui que ela circula o átomo. Só que para a gente poder estudar o comportamento desses elétrons, depois em algumas aulas mais para frente a gente vai explicar a vocês a distribuição eletrônica das camadas, a gente vai ver que tem mais algumas camadas também na eletrosfera, mas só para que vocês entendam que isso, o átomo ele também não é um desenho assim completamente geométrico. Qualquer dúvida que vocês tenham, alguns comentários que queiram fazer, também se quiserem dar sugestões de aula, vocês podem deixar um comentário aqui ou então enviar um e-mail para o endereço que vai estar aqui embaixo do nosso canal. Obrigado aí e até a próxima.